Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos aí prosseguir na correção das provas desculpa, da OAB, que foi aplicada aí no dia 4 de fevereiro, né? Vamos resolver agora aí a prova de processo civil, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira questão diz assim: um advogado elabora uma petição inicial em observância aos requisitos legais. Da análise da peça postulatória, mesmo se deparando com controvérsia fática, preste atenção nesse ponto, tá? Controvérsia fática, tá? O magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer contra o provimento do juiz, arguindo a nulidade da decisão por necessidade de dilação probatória. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aí, olha o que o examinador fala para você. Controvérsia o quê? Fática. Há uma controvérsia fática. E para que haja a aplicação do indeferimento liminar do pedido, é necessário que não haja necessidade de dilação probatória e estejam presentes outros requisitos, entendeu? Como a decisão estiver de acordo, a inicial for contrária à súmula de tribunais superiores, a súmula vinculante, a decisão em incidentes de demandas repetitivas, tiver prescrito ou tiver decaído o direito e tudo mais. Aí vai caber o indeferimento liminar do pedido, tá? Mas precisa não ter necessidade de dilação probatória e está presente também esses requisitos. Então a questão aqui foi explícita que existiu uma controvérsia fática aqui. Então, se há uma controvérsia fática, existe uma necessidade de saber o quê? Quem tem razão, quem está falando a verdade. Então, há controvérsia fática. Então, obviamente, haverá necessidade de haver uma dilação probatória. Ele vai dizer o seguinte: com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A. O advogado pode aduzir que, antes de proferir a sentença extintiva, o juiz necessariamente deve determinar a emenda inicial em atenção ao princípio da primazia de mérito. Na verdade, não, pessoal. A emenda inicial acontece quando a petição ela não está em observância ao artigo 319, quando falta alguma coisa na inicial. Aí o juiz, sim, vai mandar o autor emendar em 15 dias sob pena de indeferir a petição inicial. Aqui não é o caso, tá? Então, a gente descarta a letra A. Não existem hipóteses de improcedência liminar no atual sistema processual, por traduzirem restrição do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do devido processo legal. Pessoal, não, né? Tá? Porque o artigo 332 ele regulamentou aí essa questão do indeferimento liminar do pedido. Então, a gente descarta a letra B. Existe sim previsão legal para isso. C. Somente a inépcia da inicial autoriza a improcedência liminar dos pedidos? Negativo, pessoal. Negativo, tá? As hipóteses de improcedência liminar do pedido estão lá no artigo 332. Se a petição inicial ela está inepta, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a intimação da parte autora para que ela faça o quê? Para que ela corrija o vício no prazo de 15 dias e vai apontar o que a parte autora tem que corrigir na inicial, tá? Com base no princípio da primazia da decisão de mérito. Não fazendo isso dentro do prazo, o juiz indeferirá a petição inicial e não julgará o pedido improcedente liminarmente, ok? Letra D. Nas hipóteses em que há necessidade de dilação probatória, não cabe improcedência liminar do pedido. É esse o nosso gabarito, realmente, para que haja o indeferimento liminar do pedido, é necessário que não haja necessidade de dilação probatória, bem como estejam presentes esses requisitos que a gente comentou há pouco. Que a petição esteja contrária à súmula vinculante, a julgamento de incidentes de demandas repetitivas, a súmula de tribunal, esteja prescrito o decaído pedido e tudo mais. Aí sim há a possibilidade de
do indeferimento liminar do pedido. Outra coisa que eu queria falar sobre a questão do indeferimento liminar do pedido. Qual seria aqui o recurso da parte autora? Seria o recurso de apelação. Por quê? Porque o indeferimento liminar do pedido causa a extinção do feito. Entendeu? E é uma decisão de mérito, tá? O indeferimento liminar do pedido é uma decisão de mérito sujeito à coisa julgada, pessoal. Beleza? Então o recurso aqui é o recurso de apelação, tá? Vamos lá. Vamos partir para a próxima questão aí. Falando aí de reconvenção, tá? O arquiteto Fernando ajuizou a ação exclusivamente em face de Daniela, sua cliente, buscando a cobrança de valores que não teriam sido pagos no âmbito de um contrato de reforma de apartamento. Daniela, devidamente citada, deixou de oferecer contestação, mas, em litisconsórcio com seu marido, José, apresentou reconvenção em peça autônoma, buscando indenização por danos morais em face de Fernando e sua empresa, sob o argumento que estes, após a conclusão das obras de reforma, expuseram em site próprio fotos do interior do imóvel dos reconventes sem que tivessem autorização para tanto. Diante dessa situação hipotética, assinar a afirmativa correta. O que a gente tem que falar? Só abrir um parêntese rapidamente para falar da reconvenção. A reconvenção nada mais é, pessoal, do que um contra-ataque. O que acontece? Na verdade, são duas ações dentro do mesmo processo, tá? Ou seja, a reconvenção ela tem que ser feita dentro da peça de contestação, tá? Observando essa ideia aí de sincretismo processual, ok? Então, dentro da peça de contestação, deve ser aberto lá um capítulo falando da reconvenção. Ocorre que é óbvio que o nosso Código de Processo Civil ele não exige que para que você reconvir, para que você reconvenha, que você necessariamente apresente contestação. Você pode apresentar reconvenção e não contestar o pedido. Uma coisa não impede a outra. Eu posso simplesmente apresentar reconvenção e não apresentar contestação. Lembrando aí que a reconvenção é uma modalidade de resposta do réu, pessoal. Tá? Lembrando que a contestação é uma modalidade de resposta e a reconvenção também é. Beleza? Então qual é o pulo do gato aqui? É você entender que a Daniela, se ela quiser, ela pode apresentar reconvenção independentemente de contestar a argumentação do autor. Então você precisava conhecer esse ponto para poder acertar a questão. Vamos lá. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Como Daniela deixou de contestar a ação, ela e seu marido não poderiam ter apresentado reconvenção, devendo ter ajuizado a ação autônoma para buscar a indenização pretendida. Não, pessoal, negativo. A reconvenção pode ser apresentada mesmo sem que você apresente contestação, tá? São duas coisas independentes. Embora sejam feitas dentro da mesma peça, eu posso simplesmente apresentar uma reconvenção e não contestar nada. Ok? Vamos lá. Letra B. A reconvenção deverá ser processada a despeito de Daniela, que significa, pessoal, a despeito mesmo que, tá? O mesmo sentido. A despeito de Daniela não ter contestado a ação originária, na medida em que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Galera, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Reconvenção e contestação são independentes entre si. Beleza, pessoal? Uma coisa não depende da outra. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela propor reconvenção em litisconsórcio com seu marido, que é um terceiro que não faz parte da ação originária. Não, pessoal. A reconvenção pode sim ser proposta em litisconsórcio, tá? Então, a letra C está fora. Letra D. A reconvenção não poderá ser processada na medida em que não é lícito a Daniela incluir no polo passivo da reconvenção a empresa de Fernando, que é um terceiro que não faz parte da ação originária. Errado, pessoal, errado. A reconvenção pode ser apresentada também contra terceiro, tá, galera? Errado isso aí, tá bom? Cuidado com isso. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e contra o terceiro, tá? Então, ficamos aí com o nosso gabarito, letra B, tá? Vamos para a próxima questão aí de processo civil. Vamos lá. Essa questão aqui é interessante, tá? Eu acho que essa questão aqui, ela tinha que ser anulada. Eu vou explicar por quê.
Julieta ajuizou demanda em face de Rafaela, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, e arrolou como testemunhas Fernanda e Vicente. A demandada, por sua vez, arrolou as testemunhas Pedro e Mônica. Durante a instrução, Fernanda e Vicente em nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos, enquanto Pedro e Mônica confirmaram o alegado na petição inicial. Ok? Em razões finais, o advogado da autora requereu a procedência dos pedidos, ao que se contrapôs ao patrono da ré, sob o argumento de que as provas produzidas pela autora não confirmaram as suas alegações, e ademais as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Cuidado com isso aí, tá? Porque impera no processo civil o princípio da comunhão das provas. Então, uma prova apresentada pelo autor pode ser utilizada pelo réu em seu favor. Esse é o ponto do erro aí da advogada da demandada, tá? Pelo princípio da comunhão das provas. O que está dentro do processo pode aproveitar qualquer das partes, independentemente de quem tenha rolado, de quem tenha produzido a prova. Tá? Consideradas as normas processuais em vigor, assinale a afirmativa correta. O advogado da demandada está correto, pois competia a demandante a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Olha, essa letra A é complicada, porque ele tinha que ter colocado aqui a informação toda. Porque o que acontece? É verdade que a autora deve comprovar fato constitutivo do seu direito. Não está errado isso. O problema todo é que ele tinha que ter colocado na alternativa a informação completa. E não só essa informaçãozinha pequenininha. Entendeu? Isso aí eu achei que maculou a questão. A questão não ficou legal. Tá? Então, assim, achei que foi muito mal feito aqui. Eu acho que caberia até anulação. Porque a letra A em si, se você for pensar, de acordo com o código, ela não está errada. De fato, é o autor que tem que comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Não há erro aqui nisso. O problema foi que ele não colou o resto da afirmação do advogado, onde ele fala aqui que as provas produzidas pela ré não podem prejudicá-la. Isso que ele deveria ter colocado na alternativa A para deixar ela perfeita. Ok? Então faltou essa informação aí. Então, assim, não achei legal essa questão, tá? Letra B. O advogado da demandante está correto, porque a prova, uma vez produzida, pode beneficiar parte distinta da que requereu. Galera, é esse aqui o gabarito, exatamente o que a gente falou aí, ó. Princípio da comunhão das provas, galera. Comunhão das provas, tá? Então o gabarito é letra B, tá? Letra C. O advogado da demandante está incorreto, pois o princípio da aquisição da prova não é aplicado à hipótese. Galera, fora, não é a letra C. Letra D, o advogado da demandada está incorreto, porque as provas só podem beneficiar a parte que as produziu, segundo o princípio da aquisição da prova. Negativo, pessoal. Como a gente falou, impera aqui no processo civil o princípio da comunhão das provas. O que está nos autos pode aproveitar a todas as partes. Beleza? Então ficamos aí com o gabarito, a letra B de bola, pessoal. Vamos aí para a questão número 3 aí, vai falar de sentença e da coisa julgada, tá? O Marcos foi contratado por Júlio para realizar obras de instalação elétrica no apartamento deste. Por negligência de Marcos, houve um incêndio que destruiu boa parte do imóvel e dos móveis que o guarneciam. Como não conseguiu obter a reparação dos prejuízos amigavelmente, Júlio ajuizou uma ação em face de Marcos e obteve sua condenação ao pagamento da quantia de R$148 mil. Após a aprovação da sentença, foi interposta apelação por Marcos, que ainda aguarda julgamento pelo tribunal. Cuidado com essa informação aqui, que ele vai tentar te confundir com isso. Júlio, ato contínuo, apresentou cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário para o registro da hipoteca judiciária sobre um imóvel de propriedade de Marcos, visando garantir o futuro pagamento do crédito. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Letra A. Júlio não pode solicitar o registro de hipoteca judiciária, uma vez que ainda está pendente de julgamento o recurso de apelação de Marcos. Pessoal, cuidado com essa afirmação, tá? Percebe que ele coloca logo na letra A para te confundir, entendeu? O Código de Processo Civil ele vai falar que a sentença do juiz, ainda que ela seja uma sentença de primeiro grau, ele gera o direito ele gera a hipoteca judiciária, pessoal, que pode ser levada aí a registro.
e dá ao ganhador da causa direito de preferência na aquisição do imóvel, mesmo que exista recurso pendente e que ele tenha efeito suspensivo, pessoal. Esse é o ponto aqui. Ele tentou te confundir e colocou isso logo na letra A, porque parece verdade isso, mas não é, tá? Então é possível sim que o Marcos leve essa sentença ao cartório e tenha aí esses direitos de preferência sobre bens imóveis, tá? Vamos lá. E direitos de preferência em relação a outros credores também. B. Júlio, mesmo que seja registrada a hipoteca judiciária, não terá direito de preferência sobre o bem em relação a outros credores? Na verdade, terá sim direito de preferência, tá? Esse é um dos efeitos aí da hipoteca judiciária. C. A hipoteca judiciária apenas poderá ser constituída e registrada mediante decisão proferida no tribunal em caráter de tutela provisória, na pendência de recursos de apelação interposto por Marcos. Não, pessoal, não há necessidade de decisão do tribunal para isso, tá? Letra D. Júlio poderá levar a registro a sentença e, uma vez constituída a hipoteca judiciária, esta conferirá a Júlio o direito de preferência em relação a outros credores, observada a prioridade do registro. Pessoal, esse aí é o nosso gabarito, tá? Então, a dificuldade maior aqui era na letra A, porque ele tentou te induzir a erro, dizendo para você que por ter pendência de recurso, não poderia haver hipoteca judiciária. Então, essa afirmação aí é errada. A letra D é o nosso gabarito, tá? Vamos partir para a próxima questão. Eu tô tentando ir um pouquinho mais rápido, porque o outro vídeo ficou muito longo, tá? Assunto: ações possessórias. Pessoal, essa questão aqui é muito legal, tá? O examinador aqui foi muito esperto nessa cobrança. Olha só. Gustavo procura você como advogado, visando o ajuizamento de uma ação em face de João para a defesa da posse de um imóvel localizado em Minas. Na defesa dos interesses do seu cliente, quanto à ação possessória a ser proposta, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Não é lícito cumular o pedido possessório em condenação em perdas e danos a Gustavo, dada a especialidade do procedimento. Pessoal, essa alternativa aqui é falsa, porque as ações possessórias, elas possuem uma natureza dúplice. O que significa isso? É possível que o réu, na contestação, ele formule pedidos em face do autor sem que haja necessidade de apresentar reconvenção. Isso aqui é uma particularidade das ações possessórias. É uma ação de natureza dúplice. Permite-se que a parte ré ela formule pedidos em face do autor dentro da peça de contestação. É uma particularidade das ações possessórias. Então a letra A ela está fora, tá? Letra B. Na pendência de ação possessória proposta por Gustavo, não é possível nem a ele e nem a João propor ação de reconhecimento de domínio, salvo em face de terceira pessoa. Pessoal, esse aí é o nosso gabarito, tá? De fato, o CPC fala justamente isso. Letra C. Se a proposta de ação de manutenção de posse por Gustavo for o esbulho, o juiz não pode receber a ação de manutenção de posse como reintegração de posse por falta de interesse de adequação. Pessoal, tá fora essa, tá? Cuidado. Princípio da fungibilidade das ações possessórias, tá? Por quê? Porque a questão da possessória, ela se transmuda muito rápido. Então, o que hoje é uma ameaça, amanhã já pode ser um esbulho. Então, o próprio CPC, ele dá essa faculdade ao juiz de, por exemplo, receber uma ação de manutenção de posse como uma ação de reintegração, entendeu? Justamente porque a situação fática, ela se modifica muito rápido, entendeu? Então, seria inviável o juiz rejeitar e mandar o cara ajuizar uma ação de reintegração. Até lá, já ocorreram aí vários problemas, o cara já teve um prejuízo imenso. Então, aí, por isso, o código, ele aplica esse princípio da fungibilidade das ações possessórias, beleza, galera? Então a letra C está fora, tá? Letra D. Caso se entenda possuidor do imóvel e pretenda defender a sua posse, o meio adequado a ser utilizado por João é a reconvenção em face de Gustavo. Pessoal, de forma nenhuma, beleza? Não seria reconvenção, tá? A ação para defender posse, a gente sabe qual é. Então não é a reconvenção, tá? Então fica aí a letra B, né? Então, é o nosso gabarito. Vamos para a próxima questão aí. Vamos lá. Pessoal, embargos de execução, tá?
Primeira coisa que eu quero chamar atenção em relação a embargos à execução. Cuidado, os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação, tá? Cuidado com isso. Então, ainda que hajam procuradores distintos, de escritórios distintos, defendendo partes diversas, não haverá prazo dobrado, tá, galera? Nem se for autos, mesmo que os autos sejam físicos. Cuidado com isso, tá? Cuidado com esse negócio, porque o cara pode te enganar na prova. Ele não cobrou isso aqui não, a questão do prazo. Mas na próxima prova ele pode te cobrar. Então, os embargos à execução, eles possuem natureza de ação a ser proposta no prazo de 15 dias, que é o prazo dos embargos à execução. Abrindo parêntese que se esses embargos à execução forem apresentados pela Fazenda Pública, o prazo é de 30 dias, tá? Mas não porque ele é dobrado em relação aos 15, é porque o próprio CPC instituiu o prazo próprio para a Fazenda, tá? Então a Fazenda não tem 60 dias para propor os embargos, ela tem 30, porque é prazo específico, ok? Vamos lá. O Bruno ajuizou contra o Flávio uma ação de execução de título executivo extrajudicial com base em instrumento particular firmado por 2 testemunhas para obter o pagamento forçado de R$10.000. Devidamente citado, o Flávio prestou em juízo garantia integral do valor executado e opôs embargos à execução dentro do prazo legal, alegando preliminarmente a incompetência relativa do juízo da execução e, no mérito, que o exequente pleiteia quantia superior à do título. No entanto, em seus embargos à execução, embora tenha alegado excesso de execução, Flávio não apontou o que tendia a ser correto, tampouco apresentou cálculo com o demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão. Essa informação é muito importante, porque quando você ajuiza o embargo à execução alegando excesso de execução, você tem que juntar aos autos o valor que você entende ser correto. Se você não fizer isso e este for o seu único modo de defesa, o juiz vai fazer o que? Ele vai rejeitar os seus embargos de forma liminar e extinguir o processo sem resolução do mérito. Só que aqui tem uma particularidade. O Flávio, ele alegou 2 defesas. Primeiro ele falou em relação à incompetência relativa do juízo e ele alegou o excesso de execução. Então, o que o magistrado ele vai fazer aqui? Ele vai, como o Flávio ele não apresentou o demonstrativo, ele vai desconsiderar o argumento de excesso de execução e vai analisar o quê? Essa outra defesa do Flávio, que é a questão da incompetência relativa do juízo. Lembrando, se no caso Flávio tivesse apresentado o excesso de execução como único meio de defesa, como no caso concreto, como ia aqui, não tivesse apontado o valor discriminado do débito, o juiz ia rejeitar esses embargos de forma liminar, tá? O que não é o caso aqui, porque ele apresentou o quê? 2 defesas distintas. Então a gente vai ver aqui as respostas. Considerando essa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os embargos à execução devem ser liminarmente rejeitados? A gente já viu que não, né? Sem resolução do mérito, porquanto o Flávio não demonstrou adequadamente o excesso de execução ao deixar de apontar o valor que entendia correto e de apresentar cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão. Ocorre que Flávio também não apresentou só isso, ele também apresentou outra defesa. Então não há que se falar aqui em rejeição liminar, tá? Letra B. O juiz deverá rejeitar as alegações de incompetência relativa do juízo e de excesso da execução deduzidas por Flávio, por não constituírem matérias passíveis de alegação em sede de embargo de execução. Mentira, pessoal. Tem sim. É o artigo 917 do CPC. Diz lá, uma das matérias de defesa é o quê? Incompetência relativa. Então isso está explícito lá entre as matérias de defesa que o réu pode colocar aí nos embargos de execução, tá? Vamos lá. Letra C. Os embargos de execução serão processados para apreciação da alegação de incompetência relativa do juízo. Beleza. Mas o juiz não examinará a alegação do excesso de execução, tendo em vista que o Flávio não indicou o valor que pretendia correto para execução, não apresentando o cálculo discriminado e atualizado do valor em questão. Galera, esse aqui é o nosso gabarito perfeito, justamente o que fala aí o nosso Código de Processo Civil, tá?
Beleza, essa aqui é o nosso gabarito. Letra D. O juiz deverá processar e julgar os embargos de execução em sua integralidade, não surtindo qualquer efeito a falta de indicação do valor alegado. Errado, galera. É o parágrafo 3º do artigo 917 do CPC. O juiz não vai examinar aí, tá, a alegação de excesso de execução pelo fato do Flávio não ter apresentado o valor que ele entendia correto. Tá, galera? Então, a letra D tá fora. Então, nosso gabarito, letra C de casa, tá? Vamos para a próxima questão. Vai tratar aí de ação rescisória? Essa questão aqui é uma questão, eu considero uma questão simples, porque qual é a forma, a forma que o CPC te dá de se insurgir contra a coisa julgada? É ação rescisória. É ação rescisória. Então aqui, olha só a questão. Em um processo em que Carla disputava a titularidade de um apartamento com Marcos, este obteve uma sentença favorável por apresentar em juízo cópia de um contrato de compra e venda e um termo de quitação anteriores ao contrato firmado por Carla. A sentença transitou em julgado, escuta essa informação, a sentença transitou em julgado, sem que Carla apresentasse recurso. Alguns meses depois, a Carla descobriu que o Marcos era réu em um processo criminal no qual tinha sido comprovada a falsidade de vários documentos, dentre eles o contrato de compra e venda do apartamento disputado e o referido termo de quitação. Carla pretende, com base nesse contrato, retornar ao juízo para buscar direito ao imóvel. Para isso ela pode... Pessoal, percebe aqui, sentença transitou em julgado. Qual é o meio de se insurgir contra a coisa julgada? Ação rescisória. A única opção que te apresenta ação rescisória é a letra C. O que você tinha que na hora da prova procurar? Procurar ação rescisória. Então a questão ficou relativamente simples. A letra C é a única alternativa que fala de ação rescisória. Olha a letra A. Interpor recurso de apelação. Pô, já transitou em julgado. Não cabe mais recurso. O que é o conceito de trânsito em julgado? Trânsito em julgado é a decisão que não cabe mais o quê? Que não cabe recurso. Lembrando que ação rescisória não é recurso. Ação rescisória é ação, não é recurso. Propor reclamação não é para isso. Reclamação é para outra coisa, para garantir as decisões do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal. E contra a decisão que viole súmula também do tribunal. Caberia também a reclamação. Não é o caso aqui. Letra D. Requerer cumprimento de sentença diretamente no juízo criminal para que a decisão que reconheceu a falsidade do documento valha como título judicial. Viajou aqui, nada a ver que ele botou aqui. Então, a nossa única opção viável aqui, letra C, pessoal, ação rescisória. Demonstrando que a sentença foi fundada em prova cuja falsidade foi apurada em processo criminal. Isso aqui está lá no artigo 966, no inciso 6º, tá, pessoal? É a nossa resposta. Vamos ver se tem mais alguma questão de processo para a gente resolver. Bom, galera, finalizamos aí a prova de processo civil. Eu peço aí, se o pessoal gostou do vídeo, da correção, que se inscreva lá no meu canal. E dando assim o feedback, mais tarde eu vou resolver a prova aí de direito administrativo, tá, pessoal? Então aí, um recadinho. Pessoal, fique em casa, porque nós precisamos salvar vidas, tá, pessoal? Nunca foi tão fácil salvar vidas como está sendo hoje. Ficar dentro de casa poderá salvar muitas vidas, pessoal. Então não saiam de casa, a não ser que seja estritamente necessário. Um abraço a todos.